Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um mergulho direto numa perspectiva fascinante e bastante única sobre um dos textos mais lidos, temidos e debatidos de toda a história humana, o livro do Apocalipse. O nosso objetivo aqui não é defender nenhuma crença religiosa, tá? A ideia é explorar de forma bem didática as informações e os temas esotéricos que a nossa fonte de hoje traz, para entender como símbolos milenares podem ser lidos através de lentes completamente diferentes. Bom, vamos lá. O material que a gente vai analisar hoje é o livro Apocalipse, uma interpretação espírita das profecias, do Robson Pinheiro, escrito sob orientação do espírito Estevão. E o que é realmente instigante nessa obra é como ela propõe uma mudança radical de paradigma. Sabe aquela visão tradicional de um roteiro assustador para um evento catastrófico de fim de mundo? Esquece. A fonte reinterpreta esses símbolos como um mapa detalhado da nossa evolução espiritual. Mas para entender como essa decodificação funciona na prática, a gente precisa voltar lá na origem do texto. Dá uma olhada nessa passagem dramática, onde o autor João descreve o começo de tudo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. A obra defende que essas visões cheias de feras, selos e anjos eram, na verdade, um grande código criptografado, uma linguagem simbólica criada especificamente para burlar a violenta perseguição do Império Romano, passando mensagens super complexas sem colocar a comunidade cristã em perigo. Uma verdadeira cifra de sobrevivência. E a chave para ler esse código está exatamente na famosa expressão arrebatado em espírito. O texto não encara isso como uma metáfora poética, de jeito nenhum. É visto como uma descrição bem técnica de um transe mediúnico, ou uma projeção astral. Segundo a obra, João estava operando num estado de consciência expandida, onde o espírito dá aquela afastada temporária do corpo físico. Estabelecer isso muda completamente a regra do jogo para a gente interpretar tudo que vem depois. Primeira parte. Decodificando as 7 igrejas. Um mapa profético da história humana. E aqui a coisa fica bem interessante. Para o autor espiritual, aquelas famosas 7 igrejas da Ásia não são apenas congregações locais do passado. Elas representam períodos cronológicos precisos. A linha do tempo funciona mesmo como um mapa preditivo. Ela começa lá na pureza da igreja primitiva em Éfeso, no 1º século, atravessa a Idade Média, ganha um fôlego novo na época da Reforma Protestante em Sardes e vem caminhando até chegar na nossa era espiritualista moderna, que é simbolizada por Laodiceia. E como o livro faz essa matemática histórica? Quando analisa a época de Esmirna, por exemplo, o texto literalmente decodifica o vocabulário bíblico, explicando que, profeticamente, um dia equivale a um ano. Então, quando o Apocalipse fala em 10 dias de tribulação, está se referindo exatamente aos terríveis 10 anos reais de perseguição e mortes que as primeiras comunidades sofreram nas mãos do imperador Diocleciano. Segunda parte. A Idade Média e a Reforma. A corrupção e a reação. Seguindo o cronograma, a Igreja de Pérgamo representa aquela época onde os ensinamentos originais começam a perder o foco. O autor associa de forma bem direta o chamado trono de Satanás à era de Constantino. Segundo a análise, foi exatamente aí que rolou uma aliança entre os líderes cristãos e o poder secular do Império Romano, abrindo as portas para a infiltração de interesses políticos e ídolos pagãos dentro da comunidade. A partir daí, o livro entra em metáforas ainda mais pesadas, como Jezabel ou a Grande Prostituta. Para a fonte que estamos estudando, essa figura representa a igreja durante a Idade das Trevas. É a imagem forte de uma instituição que teria trocado a sua essência de amor e simplicidade por puro poder político e dominação mundana, o que acabou gerando séculos de ignorância para as sociedades ocidentais. Mas olha só, também houve reações, viu? Sardes é descrita no texto original como aquela que tem nome de que vive, mas está morta. O livro interpreta essa fase como a era da Reforma Protestante. Ele enxerga figuras históricas como Jan Hus e Martinho Lutero como verdadeiros faróis da época, tentando combater a corrupção institucional e resgatar a essência dos ensinamentos que tinham se perdido. Terceira parte. O dilema espiritual moderno. Chegamos na era de Laodiceia. Gente, é impossível ignorar o peso dessa frase. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A obra usa esse aviso super severo para mostrar que essas palavras duras não são só para um povo antigo, não. Elas caem como uma luva sobre a apatia moral da nossa própria geração. Mas o que seria essa água morna na prática?
O texto propõe que ela simboliza os grupos modernos de hoje, que acumulam um vasto conhecimento transcendental e filosófico, mas que falham na hora de transformar toda essa teoria numa ação moral verdadeira, numa mudança íntima, sabe? É aquele dilema gigantesco. Estamos ricos de informação, mas estagnados na prática real da fraternidade. Quarta parte: governança cósmica e transição, ampliando o foco além da Terra. E aqui a visão de João salta para outra dimensão. Esse chamado sobe para aqui não é uma viagem geográfica, mas uma elevação de consciência. A fonte explica que a gente simplesmente não consegue entender os eventos mundiais de hoje sem adotar uma visão cósmica. Precisamos reconhecer que existem forças muito maiores operando além das nossas limitações aqui na Terra. E quem seriam essas forças? O livro detalha o papel dos 24 anciãos. Esqueçam aquela imagem de senhores de barba branca no céu. O texto enxerga eles como espíritos de altíssima hierarquia que guiam a evolução dos mundos. Segundo a fonte, eles se reúnem nos momentos mais cruciais. Ajudaram na formação do planeta há milhões de anos, estiveram juntos na época de Jesus e estão, exatamente agora, gerenciando a transição planetária da Terra. Para completar, a gente tem os 4 seres viventes, que na profecia aparecem como leão, boi, homem e águia. Mas a nossa fonte descreve os atributos reais deles. São entidades cósmicas absurdamente avançadas, inteligências extraterrestres operando em constante atividade e louvor. Eles participam de forma super direta e ativa da administração do próprio universo. É um conceito enorme. Tudo isso nos traz para o coração da mensagem dessa análise para os nossos dias. O livro propõe que a gente mude completamente a forma de ver as nossas grandes crises mundiais. Para essa obra, as guerras e confusões sociais que a gente presencia não são uma destruição final ou uma punição para o planeta. Pelo contrário, são as dores de parto de uma limpeza psíquica muito necessária. É a gestação, turbulenta, claro, de uma nova era regenerativa. O que, no fim das contas, nos joga direto para essa provocação. Conforme o nosso planeta avança nesse processo gigantesco para uma nova era cósmica, a pergunta central da fonte fica no ar. A humanidade vai continuar morna, cheia de orgulho pelo seu conhecimento intelectual, mas inerte? Ou nós vamos finalmente arregaçar as mangas e participar ativamente desse imenso nascimento espiritual? É um baita quadro filosófico para a gente refletir, não acham? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.